Seja bem-vindos ao Momento Família. Tudo bem? Estamos aqui no canal da Igreja em Itabuna, mais um sábado, trazendo para vocês mais da Palavra de Deus, uma palavra de edificação para a sua família, podendo trazer à luz da Palavra de Deus vários aspectos para que você possa, juntamente com seu cônjuge, com seus filhos, viver na presença de Deus uma vida cristã normal. Aqui é o irmão Lucas. Irmão Ademar. Bom dia para você, para sua família. Que Deus abençoe vocês. Esse é um dia maravilhoso. Amém. Esse programa tem nos ajudado bastante. Temos muito prazer em produzir esse programa para você. Espero que você continue gostando e divulgando para nós, dando like e também se inscrevendo no canal da igreja. Amém. Esse programa precisa atingir também outras idades. Verdade. Eu fiz uma pesquisa, Lucas, recentemente no YouTube e observei que o nosso público está entre 50 a 60 anos. Pois eu não gostei. Eu quero um público mais jovem. Os velhos têm muita experiência, mas os jovens precisam conhecer essas experiências. Sim. Então vocês também devem divulgar para os casais mais jovens. Isso, é de verdade. 30 anos, Verdade. de 25 anos, não de casado, de idade. Isso. Esse Então, público é importante assistir esse programa. Gostamos de ter vocês conosco, mas divulguem mais para que outros mais novos possam receber essa palavra de edificação. Isso, muito bem. Bem, então vamos orar. Hoje, como vocês sabem, nós estamos numa série de mensagens chamada O Centro da Vida Familiar. Sim. E nós trazemos reflexões aí para que a sua família, a sua vida conjugal, a sua vida familiar, ela traga um pouco de luz. E hoje nós vamos falar de dois rios, Ademar, que se encontram, sabia? Muito bom. Aleluia. Muito bom. Então vamos orar um pouquinho. Vamos orar para que esse rio flua de nós. Amém. Senhor, nesta manhã queremos te agradecer por Sim. mais um programa, Momento Família. Amém. Que esse programa possa atingir o seu objetivo, que é ajudar as pessoas e a contribuir nos seus laços familiares, Amém. no seu relacionamento conjugal. Verdade, Senhor, Senhor. supra a vida dos casais, das Amém. famílias, principalmente nesses dias tão difíceis, Sim. onde o relacionamento tem sido colocado à prova em diversas situações. Verdade, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, que limpe nossos corações, limpe Amém. nossa mente, para que Amém. possamos receber essa palavra e sermos encorajados a prosseguir no amor fraterno, no amor de marido e esposa, Sim. no amor da vida da igreja, Sim. enfim, amar a todos, Senhor, por isso, porque o Senhor nos amou primeiro. Amém. Então coloca dentro de nosso coração esse precioso sentimento de afeição uns pelos outros, de estar compartilhando aquilo que é de mais precioso, que é a salvação de Deus em nossas vidas. Sim. Muito obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, Lucas, vamos... Sim. Na semana passada nós falamos de um assunto Verdade. muito importante, que é a questão do perdão. Isso tem nos levado a pensar um pouco, né, sobre o nosso relacionamento, porque muitas vezes no nosso viver conjugal, a gente provoca muitas ofensas, né, fala coisas muitas vezes desagradáveis. Mas uma coisa que nós aprendemos na semana passada Sim. foi que o casal que foi apresentado, Sim. ele estava comemorando uma festa de casamento. Sim. E alguém perguntou para ele sobre o motivo da sua felicidade e ele disse que era a cumplicidade, Carinho. o carinho. Sim. São coisas e sentimentos que nós devemos cultivar. O casamento é como se um jardim. Sim. Todo dia você tem que mover a terra, tirar as pedras, As ervas daninhas, as plantas. plantas. Como é que a gente chama? Lembra que nós trouxemos no primeiro isso. programa? Isso mesmo. Esquecemos da planta. Vamos lembrar. Então devemos arrancar essas plantinhas, cultivar o jardim. O jardim, a terra do jardim é o nosso coração. É verdade. É onde está o amor, o afeto, mas também lá no nosso coração brota-se o sentimento de amargura, Verdade, as coisas negativas, Senhor, sai também, brota do nosso coração. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Sim. Então não confie só no seu coração. Amém. Né? A primeira coisa que você tem que fazer no seu coração
é colocar um adubo chamado Jesus. Amém. Esse é o melhor adubo na nossa Exatamente. vida. Né? Então, quando Jesus entra no nosso coração, ele limpa, ele tira todas essas coisas. As plantas parasitas. Pronto, ele tira as parasitas de nossas vidas, ele torna-se rosas lindas e maravilhosas. Sim, né? É verdade. Então, que bom que a gente aproveitou aqui, fez uma retrospectiva. Sim. Vamos dar continuidade ao programa de hoje. Amém. Nós vamos tratar de um assunto... Fantástico, Ademar. O assunto de hoje, ele é a respeito da formação do rio Amazonas. Tem uma coisa interessante sobre o nosso grande rio Amazonas, um dos maiores rios do mundo. Ele é formado, Ademar, de 2 rios, sabia? Sim. Ele é um encontro do Rio Negro e do Rio Solimões. Então, aquele grande volume de águas que você vê, que cruza uma grande parte do Amazonas e tal, aquele grande volume de água, na verdade, é o encontro de 2 rios. Isso para nós hoje traz a reflexão que nós vamos trazer hoje com respeito justamente a isso. O nosso casamento também é um encontro de 2 rios. Mas uma coisa que eu não sabia, que é interessante, é que cada um dos rios, Ademar, tem uma característica. Por exemplo, o Rio Negro, vou trazer esses dados para você, para ficar assim bem vivo. O Rio Negro, por exemplo, ele corre cerca de 2 km por hora e ele tem uma temperatura diferente, Ademar, 28 graus. Ele é um pouco mais quente. Interessante. E o Rio Solimões corre 6 km. Ele é 3 vezes mais rápido e um pouquinho mais frio, 22. Ele tem a temperatura de 22 graus Celsius. Olha que interessante. Não é? E os dois se encontram, aquele volume de água. Um lento e um muito... Um lento, muito rápido. Veloz. Um mais quente e outro mais frio. Isso traz o que para nós? Olha que coisa fantástica. Isso é o casamento. É o casamento. Todos nós temos um passado diferente, né? Mesmo. Uma formação diferente. Isso. Nós passamos por experiências de vida diferentes. Até traumas, experiências negativas diferentes. Coisas boas, coisas boas, coisas ruins. Todos nós temos uma história diferente. Sim. E aí, em um momento da vida, a gente se encontra. Sim. Né? Deus coloca ali aquela pessoa, aquele rio, com uma velocidade mais rápida, com uma temperatura mais fria, para que haja aquele encontro na sua vida. É verdade. E olha que fantástico. Esses 2 rios, eles se encontram, ganham força e permitem que nasça um terceiro rio que a gente já sabe como é que é. Ele é maior, ele é mais volumoso, ele é o habitat de várias outras... rico peixes, né? Em peixes, exatamente. Variedade por causa de da peixes. união desses 2 rios. Então, a mesma coisa, é o mesmo princípio que nós queremos trazer para nós hoje, é a questão do casamento. Muitas vezes, nós olhamos para essas diferenças, Ademar, como algo que possa ser um impedimento para o nosso crescimento. Mas o que nós queremos trazer para vocês aqui hoje é que se cada um de nós houver um negar, houver da nossa parte um ceder, olha que coisa maravilhosa, um grande rio vai nascer. Então o casamento é isso. Sim. E esse processo, Ademar, interessante é que ele não é de uma hora para outra. Ele pode durar uns certos anos. Né? No casamento, nós precisamos aprender a valorizar. Nós já até falamos isso sobre aqui, mas é importante refletir e repetir aquilo que é de melhor no outro e encontrar aí um equilíbrio, certo? Se você insiste na sua temperatura, insiste na sua velocidade, você não vai encontrar, né, um denominador comum. É verdade. Certo? Você precisa encontrar um meio termo. Não é, Ademar? Fala pra gente Tem que haver um negar, né? Sim. De ambas as partes. Eu queria ler um versículo aqui de Ezequiel 47, 9, que está aqui no livro. Vou ler para você. Fala assim, toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Amém. E haverá muitíssimo peixe. Sim. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Amém. Olha que coisa preciosa, Ademar. Muito bom, muito bom. Meu amigo, minha amiga, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, não há nada mais precioso, como diz o hino, né? Que Cristo vive em mim. Amém. Verdade. Cristo vive em mim.
Não há nada mais precioso do que Sim. uma vida conjugal cheia de virtudes Sim, que expresse a vida de Deus. sim, Esse é o nosso maior desafio como crentes Verdade. e casados que somos. sim, É difícil ter uma vida que expresse a Cristo, sim. mas o viver familiar contribui para esse aperfeiçoamento. Amém. A gente viver em família é o mesmo que viver em comunhão com o Senhor. Sim, Na maioria das vezes, nós somos rebeldes para com o Senhor, sim, não é? Nós somos rebeldes. Nós é que ofendemos a Cristo. sim, Nós é quem tratamos mal as coisas que o Senhor dá para nós. Mas em algum momento, o Senhor, com tanto amor, Amém. com tanto carinho, nos acolhe, nos absolve, nos perdoa e nos leva a ser aperfeiçoados por meio das nossas dificuldades. sim, Nessa experiência aqui, desse rio que se encontram, olha que coisa preciosa, né? Que eles se encontram e produzem com as diferentes características, Sim. produz um rio que é abundante. Ele é não só largo, como extenso. Verdade. E tem muitas riquezas Amém. ali que pode alimentar muitas pessoas. amém, Nosso casamento deve ser como esse rio. amém. Um casamento cheio de diferenças, Sim, mas que no momento certo, essas diferenças se tornam um único rio, Sim. um único fluxo. amém. Muito bom. Então verdade. Deus pode ser expresso por meio de nós. Amém. Os irmãos podem ver naquele casamento Sim. a vida de Deus, o amor de Deus, o cuidado, a expressão do Senhor ali. Amém. Isso é o nosso desafio. É verdade. Nós é devemos verdade. buscar ter esse sentimento e esse viver. Amém. Porque a igreja nada mais é do que um casamento, Sim. né, entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja. Sim. Nós somos membros Verdade. desse corpo, É verdade. o qual Cristo é o cabeça. Sim. Então um dia nós nos casaremos, será um casamento eterno para toda a vida, para servir ao Senhor. Exatamente. É lamentável que essa palavra servir no casamento é muito pejorativa, né? Sim. Se tornou pejorativa, porque no passado a questão da submissão da esposa, essas coisas, foram se tornando assim, sem valores e muito pejorativo, porque hoje quando você fala que uma esposa deve ser submissa ao marido, se torna uma ofensa até para algumas pessoas. Mas a submissão não está em você se sentir humilhada, se sentir menosprezada, que seu marido é maior do que você. Não é isso. É o encabeçamento de Cristo, porque por outro lado, a esposa é submissa ao marido, mas o marido faz o quê? Sim. Ama A esposa é a verdade. esposa. Então essa submissão é uma troca. É verdade. Entre Ama amor. como Cristo amou a igreja. igreja. Né? Quanto amor. Pois é, então isso a gente tem verdade. que aprender a mudar a nossa mente, a Amém. nossa maneira de pensar as coisas. Verdade. Não seja tão radical Sim. nos pensamentos, nem coloque essas palavras de uma forma muito pejorativa. Não, quem sustenta a casa sou eu, né? Muitas mulheres, a gente já falou em reuniões passadas, muitas mulheres sustentam a casa, são verdadeiras trabalhadoras que sustentam muitas vezes até o próprio marido. Isso são valores que foram trocados, né? Por conta disso, muitas famílias são separadas porque a mulher não tolera mais o marido ficar em casa. E também muitas vezes o marido não consegue ficar porque também se envergonha de ser sustentada pela esposa. Então, aquele que tem mais caráter, né, acaba se separando por coisas tão fúteis, Sim. tão fúteis e tão simples, né? Sim. Que é só haver o encontro desses Amém. rios. Verdade. Vamos abrir mão daquilo que é essencial para nós, às vezes, como você colocou aí, né? Uns são rápidos, muito São mais rápido, né? lentos, 3 vezes mais rápido. 3 vezes mais rápido o rio, né? O rio Solimões representa a mulher, né? A mulher normalmente é rápida, né? O marido é mais lento, ou vice-versa. Às vezes o marido é mais rápido, a esposa é mais lenta. Sim, sim. Sempre há essa diferença. Mas o importante, irmãos, é que nesse relacionamento Amém. possa abrir mão de algumas coisas. Então você Verdade. precisa negar a si mesmo. Amém. Negar a sua força, o seu poder de fazer, as coisas que você faz, negue. Sim. Se entregue, deixa Sim. o Senhor trabalhar. Sim. Então o casamento vai se tornar uma coisa maravilhosa, Verdade. muito mais saudável. Verdade. Não é verdade? E uma coisa interessante, Ademar, a riqueza do rio Amazonas, ela é fruto dos dois.
Então você nunca pode pensar, nunca pode desprezar o que o outro tem para trazer naquele relacionamento. Sempre tem que considerar um ao outro, considerar a fraqueza ou o ponto forte e lembrar, o que um casal produz, não é à toa que a Bíblia fala que deixam os dois se tornam uma carne. Isso é algo de muito significado, ou seja, o que o casal, o rio, o volume, a riqueza que a família pode trazer para a sociedade, para o viver da igreja, inclusive, né, Demar? Sim. A igreja é composta de famílias saudáveis, Isso. de casais que se amam, que servem ao Senhor, que buscam ao Senhor, mas isso é um construir, como nós vimos. Não vai acontecer de uma hora para outra, tem que haver um negar, tem que haver um construir para que a riqueza desse rio, esse versículo de Ezequiel, irmãos, é muito rico, ele fala, é maravilhoso, toda criatura, onde quer que passe esse rio, haverá muitíssimo peixe. Então, a nossa vida, ela tem que ser isso. Então, se você desejar ser um rio sozinho, você nunca vai trazer para o âmbito que você quer, a mesma riqueza que traz o encontro desses rios. É verdade. Né? Isso é um valor que Deus está dando aqui à família, que Deus está dando à vida de casado, e é o que nós dois, eu e a minha esposa, você e o seu cônjuge pode trazer, né, a grande riqueza para o âmbito que você vive. Verdade. Eu queria fazer um desafio para vocês. Sim. Hoje pela manhã, é você sentar com seu marido, fazer um encontro desses rios e fazer aquele teste da flor. Sim. Né? Fazer aquele teste Pega um vaso. Se lave. Ore primeiro. Amém. Né? Senta os dois numa mesa e coloca um jarro no meio e comece a colocar as flores. Sim. Ou seja, comece a valorizar e falar para o seu cônjuge os pontos fortes. Sim, muito bom. Os pontos que você acha interessante na vida dela e os pontos que você acha interessante na vida dele. Sim. Faça esse teste. Faça. Isso vai melhorar o seu relacionamento. Amém. Eu sei que você está preocupado com o seu relacionamento. Sim. Talvez o seu marido não seja nenhum cristão. Ou talvez ele seja um cristão, mas vocês têm muitos problemas em casa que precisam ser tratados. E vai adiando e não tem sido tratado. Então, vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer aquele teste das flores? Quem sabe a nossa vida pode melhorar. Né? A vida de vocês pode melhorar a partir desse momento. Vamos colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Verdade, né? São princípios. São princípios, a gente precisa praticar. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa muito de pessoas que tenham um casamento sólido, Sim. que tenham um viver familiar alegre, feliz, os filhos são criados nesse ambiente. Verdade. Nós precisamos de pessoas assim, a igreja precisa testemunhar nesses dias isso, porque é o mundo, irmãos, estão correndo para um caminho de um rio muito poluído. Verdade. É um rio muito poluído, um Sim. rio que não traz... eu comparo esse rio como aqui o nosso rio Cachoeira. Eu me lembro quando eu era criança, uma curiosidade. Quando eu era criança, eu tinha uns 9, 10 anos, esse rio tinha muitos pescadores. Muitas famílias daqui de Itabuna eram sustentadas pelos víveres desse rio. Aí tinha camarão, pitu, calambau, não sei se vocês conhecem o nome desses peixes. Tinha beré, tilápia. Esse rio hoje não tem mais nada, só vê lixo. Verdade. E o cheiro horrível, e acabou poluindo. Mas esse rio já alimentou muitas famílias. O que foi que fez com que esse rio se tornasse esse tipo de situação que nós vemos hoje? Sim. Os desprezos. Exatamente. Despejar dejetos, coisas negativas. Só maltratos. Maltratos. Então, quando o seu casamento só tem maltratos, o cheiro é ruim. Verdade. E os víveres, as coisas boas, desaparecem. Desaparecem. Toda a vida desaparece, é verdade. Então a gente precisa renovar o nosso encargo, nosso amor, para viver a vida familiar com harmonia, com felicidade. Vai ser tão bom a vida da igreja assim, né? Verdade. A gente tem passado um período de afastamento, há quase 100 dias, do viver da igreja,
Mas esse amor não deve se esfriar. A gente Amém. precisa manter isso, essa tocha acesa, Verdade. para servir ao Senhor com alegria. Amém. Isso começa dentro da sua casa. Isso. No encontro desses rios aí. Então, promovam, tragam coisas positivas. E a coisa mais positiva que você pode trazer também para o seu casamento, a primeira delas, tem que trazer tudo que a gente tem falado. Carinho, consideração, manifestações. Mas a primeira é esses momentos de comunhão que você pode ter com a sua esposa. Porque o Espírito, Ademar, ele promove essa renovação. Ele tira esses dejetos, as coisas negativas, e ele nos faz ter um novo começo aí de coisas vivas nesse rio. Não é? Amém, amém. Aleluia. Então, muito obrigado por vocês estar aqui participando conosco desse programa. Espero que você dê o like. E também divulgue esse programa para nós. Estamos muito felizes com todos esses dias que nós estamos juntos. Verdade. Vamos orar? Vamos orar. Então, só quero também lembrar uma coisa a você. Hoje, se nem todo mundo pode estar ouvindo com a gente aqui na estreia do programa, mas você pode compartilhar. Sim. Todos esses vídeos aqui, eles ficam. Então, sabe aquele casal, aquela família que precisa, você sente que precisa de um cuidado, então você manda, compartilha esse vídeo para também que o Senhor possa abençoar essas famílias com essa palavra. Sim. Amém? Sim. Amém, Senhor Jesus. Amém. Invocamos teu nome nesta manhã. Amém. Porque o teu nome é maravilhoso. Amém. Senhor, muito obrigado por esse programa, esse momento de Senhor. família, Amém. que as pessoas possam ser ajudadas, Amém. que os casamentos possam ser revigorados, Sim, fortalecidos, Senhor. Amém. porque esse é o desejo do Senhor, Amém. que haja na igreja famílias saudáveis, Verdade, famílias Senhor. fortes, famílias que servem a Deus Verdade, com alegria. Deus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Abençoa todas as famílias, Amém. todos os casais, Amém. aqueles que estão vivendo momentos felizes, Amém. aqueles que estão vivendo momentos com muitas dificuldades. Sim, Que o Senhor. Senhor, nesse momento, possa tocar nos seus corações. Amém. E que eles possam conversar e que possam salvar as suas vidas, Sim. servindo ao Senhor com mais Amém. firmeza e com mais amor no coração. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Até mais.